Olá, caros alunos do terceiro ano da Escola Martins Rodrigues. Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez abordando esse capítulo aqui do nosso livro didático. Livro escrito por Lúcia Marina e Técio Rigolin, da editora Ática. Estamos abordando o capítulo 9, que começa na página 99, faz parte da unidade 3. A unidade 3 trata da ocupação do território brasileiro, enfatizando a população e a urbanização. Já o capítulo 9 vai falar mais das características da população brasileira. E é o assunto tratado, enfatizando a aula de hoje. Ela enfatiza, que foi tratada nessa semana, que eu dei uma aula pelo Meet, e agora estou fazendo essa pequena revisão. Tratou de demografia, crescimento e estrutura. Esses três aspectos relacionados ao capítulo 9. Então nós temos, logo no início desse capítulo, levando em consideração que o que a gente tratou essa semana foi da página 99 até a 106, encerrando com as considerações sobre a etnia, esse capítulo começa na página 99 com a Praça do Patriarca, trazendo uma imagem da Praça do Patriarca, uma comparação da década de 40 com uma outra foto da década passada, que foi o ano de 2012. Então na página 98 nós temos uma foto mais moderna e na página 99 uma foto mais antiga. Nós temos que levar em consideração que da década de 40 até o ano de 2012, como está destacado aí, muita coisa mudou. O Brasil passou por vários processos sociais, econômicos, culturais, políticos, e isso vai se refletir também na demografia, ou seja, nas questões da população, se a população cresceu, diminuiu, em que medida, tal. Então uma coisa a gente tem que ter em mente, da década de 40 até a década de 70 houve muito crescimento populacional, um constante crescimento relacionado ao processo de urbanização da população brasileira e industrialização também. O Brasil se industrializou muito, se urbanizou e isso se refletiu no crescimento populacional ao longo dessas décadas. Já meados da década de 1980 as coisas mudaram um pouco, porque houve uma diminuição da taxa de fecundidade. A gente tem que levar em consideração o seguinte: quando é que a gente pode dizer que houve um relativo crescimento demográfico? Para a gente apontar se houve ou não um relativo crescimento demográfico, nós temos que levar em consideração fazer a soma entre a quantidade de nascimentos com as imigrações, são as pessoas que vem para o país, e diminuindo o número de mortes. Aí a gente vai ter uma conta que vai representar o crescimento relativo da sua população. E a gente pode constatar, da década de 40 até o final da década de 70, um constante crescimento. Já em meados da década de 1980, houve uma diminuição dessa taxa de fecundidade. A população continua a crescer? Continua a nascer muita gente. E morrer menos pessoas, por conta das condições de saúde, as pessoas cuidaram melhor da sua saúde, com melhores condições de vida, inclusive, no nosso Brasil. Mas houve uma diminuição da taxa de fecundidade, a partir de meados da década de 1980. O que seria essa taxa de fecundidade? É por isso que eu quis destacar aqui para vocês. A taxa de fecundidade é a estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de seu período reprodutivo. Então, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele pode fazer mão de vários dados e ter condições científicas de calcular a taxa de fecundidade. Se chega à conclusão que as mulheres estão tendo menos filhos. A partir de meados da década de 1980, esse processo de diminuição da taxa de fecundidade foi visível. E isso eu pergunto na atividade que eu passei para vocês. Tomara que vocês tenham respondido quais os fatores que contribuíram para isso. Pedi para destacar 4. Vocês poderiam apontar muito bem. O nível educacional das mulheres que melhorou,
né? Até destaco aqui. Maior planejamento familiar, né? Maior acesso das mulheres ao mercado de trabalho, né? Níveis educacionais que melhorou, ela tendo níveis educacionais, ela tem outra concepção, passa a ter condições melhores de ter um planejamento familiar, que é outro termo que eu destaco aqui, um planejamento familiar mais adequado para ela poder ter uma concepção de diminuição do número de filhos e se planejar melhor, né? Então a renda média dela, o acesso ao mercado de trabalho faz com que ela não se veja tanto como mãe, né? Vai mudando todas as condições para que ela decida ter filhos ou não, né? Então esses fatores, se a gente parar para pensar, eles estão interligados. O planejamento familiar vai aumentar com a melhoria dos níveis educacionais das mulheres, né? Esses níveis educacionais vão ter melhores condições de crescer com o aumento da renda média e o acesso dela ao mercado de trabalho também, né? O mercado de trabalho exige qualificação e ela vai se preparando melhor, né? Outra questão que eu trouxe para a atividade, né, atividade que eu passei para vocês, que boa parte já respondeu, né? Trata da questão de o que faz um país diminuir sua população, né? O país pode diminuir e aumentar em razão da mortalidade ou da natalidade. Natalidade diz respeito ao número de nascimentos e mortalidade ao número de mortes, né? Quando o país diminui, um dos motivos, e na atividade eu pedi 2 motivos, vocês poderiam destacar a mortalidade e também a imigração. Pessoas que abandonam o país por razões diversas, ou porque não gostam do regime, né, ou porque querem melhores oportunidades de trabalho e pega o beco e vai para outro país, né? Então, outra questão que eu destaco é a seguinte pergunta. Em um país que tem uma crescente taxa de natalidade, vai ter qual faixa etária se destacando? Vai ter muito de qual faixa etária em sua composição? De crianças e jovens ou de adultos? A resposta correta seria de crianças e jovens. Todo país que tem um crescimento no número de nascimentos, na natalidade, tem essa presença marcante de muitos jovens, né? O Brasil, como ele tem tido, como eu já falei, um grande crescimento da década de 40 até 70, então é muito marcante a presença de jovens, né? Crianças e jovens na sua população. Mas ele tem, né, também tira uma característica que antes era mais marcante nos países desenvolvidos. O Brasil, como país emergente, é um dos países que a gente vê também tendo essa presença maior, aumentando a população de adultos. É uma população, portanto, que está se envelhecendo mais. Se vocês observarem nas pirâmides etárias, né, pirâmide relacionada às idades, as pirâmides etárias, né, composição etária é um dos componentes interessantes da estrutura, né, que eu disse que eu ia enfatizar a questão da estrutura. Se vocês observarem as pirâmides etárias, vão ver esse processo, né, de aumento da população, né, adulta. Então a resposta correta seria essa questão de ter mais crianças e jovens. Outra pergunta que eu faço lá é se os homens ou as mulheres têm maior expectativa de vida aqui no Brasil. Se seriam os homens ou as mulheres. A resposta correta seria as mulheres têm maior expectativa de vida. A maior parte da população no Brasil é composta de mulheres, cerca de 51,5% contra 48,5% de homens. Agora vai depender de região para região, claro, né? Queria dar destaque à região metropolitana do Rio de Janeiro. É muito interessante o fato de que 55% da população lá, segundo os dados de 2013, são de mulheres. Então é marcante a presença feminina lá nessa população da região metropolitana do Rio de Janeiro. Já na região centro-oeste há uma pequena maioria de homens, né? Mas muito pequena mesmo, né? Então vai depender muito da região onde esses homens e essas mulheres estão localizados. Então a questão pede para vocês justificarem, vocês poderiam já treinando a questão de elaborar texto e argumentação, dizendo que as mulheres elas
cuidam mais da sua saúde. Esse é o principal motivo, né, que a gente constata. Vocês poderiam argumentar isso, é uma questão pessoal, mas a resposta de vocês tem que ter um certo sentido. Não é isso? Os exames que vocês vão fazer na vida, Enem e vestibular, pede uma redação no qual a resposta de vocês tem que ter um argumento interessante. Então, outra coisa, vai variar a situação do mercado de trabalho relacionada ao gênero. As mulheres têm menos oportunidade do que os homens. 40% dos trabalhadores, mais ou menos em torno disso, são mulheres, enquanto 60% são homens. Entendeu? O interessante, segundo as pesquisas, seria a maior igualdade. Então, é importante, no Estado laico como o Brasil, tentar fazer com que haja maior igualdade. As mulheres estão lutando por isso estão conseguindo alcançar o maior lugar no mercado de trabalho e também como chefes de seus lares. Né? Interessante notar isso. Né? Mas vai variar de região para região. Nordeste e Norte há uma superioridade de oportunidades ainda muito grande relacionada aos homens. Enquanto no Sul e Sudeste há uma maior igualdade, mas as mulheres ainda estão numa situação um pouco inferior de oportunidades, né? Que elas engravidam e tal, aí tem alguns empresários que rejeitam, tem preconceito contra mulheres no trabalho e tal, elas ainda sofrem com isso. Né? Também negros sofrem esse preconceito no Brasil. Então, quando eu falo negros, estou me referindo à etnia. No Brasil nós tivemos ao longo da história a presença marcante de negros, brancos e indígenas, né? Houve essa miscigenação, os brancos descendentes de europeus, tem os descendentes de indígenas e tem a população negra e tem aqueles descendentes da miscigenação, ligados à miscigenação entre essas raças. Agora, mais uma vez, eu digo, isso vai depender de região para região. Nós temos no estado do Rio de Janeiro e Bahia com a presença maior de negros do que em outros estados. Né? Na região sul é a região mais embranquecida, então tem essas variações. Então era uma atividade que eu passei composta de 5 questões. A outra que eu gostaria de destacar era relacionada ao trabalho escravo. Por que esse trabalho escravo, né, nós temos tão poucas informações sobre ele? A resposta é porque ele é ilegal. Né? A Organização Internacional do Trabalho caracteriza o trabalho escravo como um trabalho subhumano, em condições de salário baixíssimas. Né? Então, é um trabalho que deve ser abolido. Né? E esse tipo de trabalho não é formal, né, de forma alguma. Né? Há essa divisão que o livro faz também entre trabalho formal, com proteção social, e o informal, que não tem essas proteções. Né? E tem esses 2 tipos de trabalhos condenáveis, que são o trabalho infantil, nossa Constituição proíbe o trabalho de crianças, e tem outro tipo de trabalho condenável nessas condições subhumanas que eu mencionei aqui. Então, bons estudos para vocês, entreguem as atividades que ainda não entregou, né? E obrigado pela atenção.